Boa noite, igreja. Boa noite, celebrando a restauração. Bem-vindo à nossa palestra hoje. Antes de eu me apresentar, nós vamos estar orando, convidando Deus para participar dessa palestra e dessa noite tão especial. Querido Deus, esteja agora nesse momento direcionando essa palestra, tudo que for falado aqui. Abençoe cada um que está em casa, ouvindo nesse momento. O Senhor conhece o coração de cada um. Sê com todos, em nome de Jesus. Amém. O meu nome é Célia. Eu estou no 4º ano do CR, lutando em várias áreas. A cada dia que passa, vai aparecendo as minhas mazelas. Eu luto com a procrastinação, culpa, codependência emocional de filhos, sentimentos negativos, controle, entre outros. A cada ciclo, Deus vai ministrando na minha vida e vai aparecendo mais mazelas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. Semana passada, o pastor Alcir esteve ministrando e falando sobre as barreiras que impedem o nosso ciclo ali de restauração, né, o que vem atrapalhar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a autossabotagem no processo de restauração. Célia, o que é a autossabotagem? Ela chega bem devagar, bem sutil, nós não percebemos o que é a autossabotagem. Muitas vezes, nós nem sabemos que ela está ali, no nosso processo de restauração, se infiltrando ali. Então, vamos lá. Autossabotagem no processo de restauração. A autossabotagem, existe alguns sintomas. Vai aparecer as pessoas com esses sintomas no seguinte sentido. São as falas que aparecem assim. Será que vai dar certo, Célia? Será que se eu fizer isso vai dar certo? É muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. É muito difícil de conseguir. Por que eu vou mudar? Eu vou deixar do jeito que está. Está muito bom assim. Por que eu vou mudar? Tenho medo de não conseguir. Célia, eu nem vou tentar, porque eu tenho medo de não conseguir. Depois eu penso nisso. Eu não vou pensar nisso agora. Eu não vou falar sobre esse assunto. Depois eu penso nisso. Hoje, Célia, eu não quero falar sobre isso. Pastor, hoje eu não quero falar sobre isso. Então, existem alguns sintomas ali da autossabotagem que nós vamos identificando através de fala e comportamento que elas vão aparecendo ali. Tá? Então, será que vai dar certo? Sempre a pessoa está na dúvida. É muito difícil conseguir, são vários questionamentos ali. Por que mudar? Eu tenho medo de não conseguir. Depois eu penso nisso. Hoje eu não quero falar sobre isso. Então, se você que está em casa está observando que você fica vivendo esses questionamentos, pode ser que a autossabotagem esteja atrapalhando o seu processo no CR. Agora nós vamos para a definição do que significa a autossabotagem. Substantivo feminino. Processo de sabotagem que alguém faz a si mesmo, falando especialmente das ações que uma pessoa faz e que acabam por prejudicá-la de alguma forma. Essas ações geralmente são inconscientes. Então você vai agindo de acordo com a sua autossabotagem e na maioria das vezes está no inconsciente, você faz naturalmente, você não percebe que a autossabotagem está presente ali nas tuas atitudes, na tua fala. E a única pessoa que você prejudica na autossabotagem é você mesmo. Vamos lá. Geralmente, as pessoas que apresentam a autossabotagem, elas sentem muita culpa.
Por que eu carrego essa culpa? Vêm as dúvidas, os questionamentos. Por que eu carrego tanta culpa? Por que eu me sinto tão culpada? Vergonha é um outro fator também. Nós pontuamos ali a vergonha. Por que eu tenho tanta vergonha? Eu não vou me expor, eu não vou contar, eu não vou pedir ajuda, eu tenho vergonha. Essas pessoas geralmente se sentem não pertencentes a um grupo, a uma família. Se sentem não amadas. Por que eu não me sinto amado? Porque eu não me sinto amada. Então, geralmente, as pessoas assim que apresentam a autossabotagem, elas não se sentem pertencentes a nenhum lugar. Ninguém me ama aqui, ninguém gosta de mim, então elas não se sentem amadas. O erro, elas acham que o tempo todo elas estão errando. Só eu que erro. Eu errei de novo. Não, tinha que ser eu. Eu errei novamente. Então, essas pessoas, elas se sentem muito culpadas, não se sentem amadas, sentem muita vergonha de tudo e se questionam o tempo todo que estão errando. Então, você que está em casa vai observando alguns sintomas da autossabotagem. Por se tratar de um comportamento inconsciente, os motivos que o desencadeiam são diversos. Dentre eles, a distorção da imagem, quer dizer, a pessoa se olha no espelho ou olha para si mesmo e tem uma imagem daquilo que ela quer ouvir, não o que realmente ela é. Então, é uma distorção da imagem daquilo que ela representa ser. Dentre eles, a distorção da autoimagem, o pensamento de não se considerar merecedor. Pastor, eu não mereço essa bênção. Célia, eu não mereço essa promoção. Existem pessoas que merecem mais do que eu. Eu não mereço. Então, o pensamento de não se considerar merecedor de algo ou de achar que a situação será diferente do esperado. Olha só o exemplo que eu vou dar. Eu vou lá fazer uma prova, está marcado um vestibular, e olha só essa fala. Célia, eu vou fazer a prova, mas eu já sei que eu não vou passar. Eu vou lá fazer, mas eu já sei do resultado, vai ser negativo, porque eu nunca consigo nada mesmo. Então, eu vou tentar, mas eu já sei que eu não vou conseguir. Então, sempre achar que a situação será diferente do esperado. Essa pessoa não acha que é merecedora, né, de algo bom na vida dela. Ela acha que sempre vai dar tudo errado para ela. Se a autossabotagem estiver muito alta, olha só, a autoestima normalmente está muito baixa. E é uma distorção da autoimagem, como eu falei para vocês. A pessoa não acredita nela mesma. A referência que ela tem quando ela olha para si é o que ela quer ouvir, o que o subconsciente dela quer ouvir, que é a autossabotagem. Não realmente o que ela é. Tá? Se a autossabotagem estiver muito alta, a autoestima normalmente está baixa. E há uma distorção da autoimagem, que pode fazer a pessoa se prender num ciclo de autopunição. Então, é um ciclo constante que ela não consegue sair daquele ciclo. Célia, eu não consigo, Célia, eu não vou tentar, pastor, não adianta falar, né? Você orienta essa pessoa, você dá um aconselhamento, mas a pessoa não acredita nela mesma, né? Ela fica se autopunindo. Por não se sentir merecedora de algo bom ou melhor do que está passando, diminuindo drasticamente a qualidade de vida. Então, as pessoas que vivem na autossabotagem, automaticamente elas não têm uma boa qualidade de vida. Porque sempre elas estão se punindo, se sentindo culpada, não se sente amada, acha que não é o suficiente para conseguir algum objetivo, né, atingir as metas. Então, ela sempre está se diminuindo. Os outros conseguem, mas ela não. Então, agora eu faço uma pergunta para você que está em casa. Olha só, quem é o seu inimigo?
né? A palavra de Deus, ela deixa bem claro quem é o inimigo das nossas almas. Tirando o inimigo das nossas almas, quem é o nosso maior inimigo? O que você acha? É uma pergunta para você refletir em casa. Quem é o seu maior inimigo? A autossabotagem é a nossa maior inimiga no processo de restauração. O maior inimigo é o homem mesmo. Já tem estudos, vários cientistas, filósofos já fizeram esse estudo que o maior inimigo somos nós mesmos. Então, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Nós podemos nos sabotar. Então, com isso, nos tornamos inimigo de nós mesmos. Agora, olha só, o que Deus fala sobre isso. Vou dar um exemplo para vocês lá. Em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O próprio Paulo falou de uma guerra a qual ele mesmo vivia se sabotando. Em Gálatas 5,17, ele diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que quando o espírito que ora, olha só, o espírito que ora, vem a carne e diz, dorme. Então eu coloco assim um objetivo, eu vou orar em tal horário. Mas a carne fala, não, vai dormir. Olha a autossabotagem aparecendo. Percebem? Eu marquei um horário, eu quero fazer um objetivo com Deus, a minha devocional. Mas vem a carne e fala, vai dormir um pouquinho, está frio, está chovendo. É a autossabotagem aparecendo aí. Quando você quer buscar, vem a carne e diz, descansa. Vai descansar, vai dormir. É a autossabotagem sutilmente aparecendo ali. É a carne guerreando com o espírito o tempo todo. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que quando o espírito que ora, vem a carne e diz, dorme. A autossabotagem claramente aparecendo aí. Quando você quer buscar, vem a carne e diz, descansa, vai descansar, você está cansado. A autossabotagem aparecendo novamente. A carne guerreando com o espírito o tempo todo. Olha só, estudos de vários mestres, entre eles filósofos, psicólogos, cientistas, teólogos, a conclusão que eles chegam é sempre a mesma. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Então o inimigo não é o pai, a mãe, o inimigo não é o esposo, o inimigo não são os filhos, o maior inimigo somos nós mesmos, a nossa autossabotagem. Sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito. Vencerá quem for melhor alimentado. Então, você que está aí na sua casa agora, o que você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Porque essa luta é constante, entre o espírito e a carne. Vencerá aquele que for melhor alimentado. Então, nesse momento do meu processo de restauração, o que eu tenho alimentado melhor? A carne ou o espírito? Fica essa pergunta para estarmos refletindo. Vamos lá. A palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a palavra de Deus diz, posso todas as coisas. Vamos fazer a interpretação aqui. Eu posso passar fome, mas isso não vai me abalar. Posso passar frio, não vai me afetar. Eu posso sobreviver a todas essas adversidades. A perseguição também posso passar, mas não irá me afetar também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, sabe o que acontece?
vem a autossabotagem no meu ouvido, eu escuto essa palavra, eu reflito sobre ela, eu concordo com ela, e eu chego em casa e falo, eu não posso. Não posso fazer essa prova, eu não sou capaz de passar. Eu não posso dar um passo para frente, porque eu não vou conseguir atingir esse objetivo. Então é a autossabotagem o tempo todo. A palavra de Deus diz, você pode. E a autossabotagem fala, eu não posso. Ela faz você desistir em questão de segundos. Eu não posso. Eu não vou tentar aquele concurso. Eu não vou conseguir. Então a palavra de Deus diz algo para nós. Ministra o nosso coração. Vai lá, você pode, eu posso todas as coisas. Mas a autossabotagem, ao mesmo tempo, passa 1 minuto, ela fala no meu ouvido, você não pode. E aí, sabe o que acontece? Você desiste e não vai lá atrás dos seus objetivos. Ouvindo a autossabotagem. Deus fala que você vai conseguir e você diz, não vou conseguir. O próprio Deus, o nosso Deus, está falando, vai lá que você vai conseguir. Eu estou com você. Eu estou do seu lado. E você diz para você mesmo, eu não vou conseguir. A autossabotagem começa quando você se autodestrói. É uma destruição muitas vezes sutil. Muitas vezes você não consegue ver o quanto você tem se destruído com isso. Mas você continua ouvindo a autossabotagem. Há uma resistência em ouvir e acreditar naquilo que Deus está falando para você. Naturalmente, a nossa carne há uma resistência a ouvir o que Deus quer falar. Deus está falando, venha, você consegue. Mas a autossabotagem fala, desista, você não vai conseguir. Então, a autossabotagem começa quando você se autodestrói. Há uma resistência em ouvir e acreditar naquilo que Deus está falando a respeito de você. O contrário, você quer acreditar na autossabotagem. E na distorção de imagem, olhando para você e falando, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu sou um perdedor, não adianta tentar. Então é muito sutil e muito perigoso a autossabotagem. Olha só, vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Porque Deus espera de nós um mover. Ele nos chama para um mover. Precisa haver um movimento entre nós. Um movimento dentro de nós. Bartimeu grita a Jesus e a multidão manda ele parar. Porém, ele não para. Olha só por que ele não para. Porque a única coisa que pode parar ele é a motivação que está vindo dentro dele. Só que Bartimeu já tinha decidido. Um mover existia dentro dele. E ele foi até a multidão e gritou a Jesus, porque nada poderia detê-lo. Nada. Existia dentro dele um movimento. E a única coisa que poderia parar era ele mesmo, a motivação. Mas ele não parou. Outro exemplo. Zaqueu, ele queria ver Jesus a todo custo. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu. Ele procurou uma árvore, ele estava decidido dentro dele, um movimento, uma ação dentro dele, que ele falou, eu vou ver Jesus. Zaqueu quer ver Jesus, mas tem uma multidão na frente. Mas ele não para. Olha só, ele não para. Porque a única coisa ruim que pode parar ele é ele mesmo. Mas ele estava decidido ali, Zaqueu. Eu vou subir na árvore, hoje eu vou ver Jesus e eu vou convidar ele para ir na minha casa. Vocês sabem da história, Jesus mesmo, né? Falou, hoje mesmo vou estar e vou jantar com você. Então, Zaqueu, ele queria ver Jesus. A única coisa ruim que poderia parar ele era a própria autossabotagem dele. Porque o que vem de fora não é o problema. Não é o que vem de fora, não é a família, não é o marido, não é o que é externo. Sabe qual é o nosso maior problema? É o que vem de dentro de nós. Mas sim o que sai de dentro, como está no texto aí para vocês. Os pensamentos que as pessoas têm de mim não é o que me param. Então não é justificativa. Ah, pensam isso de mim, falam isso de mim. É o que você sabe quem você é dentro de você.
Os pensamentos que as pessoas têm de mim não me param. Isso não pode ser desculpa para parar você. Mas os pensamentos que eu tenho de mim podem me parar. Agora, se você acreditar dentro de você que você não é capaz de se mover, que você não é capaz de conseguir, que você não pode avançar, aí a autossabotagem está ganhando de você. As palavras das pessoas, as palavras deles não me param, mas a minha palavra pode parar. Então, o que eu penso de mim. Lembra que nós falamos hoje da autoimagem, é o que eu penso de mim pode me parar. Os meus pensamentos podem me sabotar. Agora, o que é externo, o que os outros pensam de mim, isso não pode me parar, de maneira alguma. Bartimeu gritava e a multidão falava para ele parar. Ele não se importou com o externo. Ele não se importou com as vozes que estavam mandando ele parar. Ele tinha um mover dentro dele e ele falou, eu vou chamar Jesus, eu vou gritar. Então, você que está em casa, o que está te movendo dentro de você? Porque Deus nos chama, Ele nos chama para o processo de restauração. Ele é o mais interessado na nossa restauração. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém que não perdoa, ela é mais danificada porque é ela que sofre. É ela que não dorme. É essa pessoa que fica com raiva. Fica lembrando das circunstâncias, remoendo aquela situação, aquela briga. Fica adoecendo. Então, olha essa autossabotagem aparecendo aí. Isso é uma autossabotagem. Eu não vou perdoar. Eu não perdoo, mas eu não consigo dormir, porque eu fico sofrendo de lembrar daquela situação constantemente. Eu não vou perdoar, jamais eu vou perdoar aquela pessoa. Mas eu fico o tempo todo remoendo, sofrendo angústias, né? Não dormindo, lembrando aquela circunstância o tempo todo. Quem é o mais prejudicado? É aquele que você não quer perdoar ou é você? Então, novamente, a autossabotagem aparecendo aí. A autossabotagem fazendo você sofrer. Deus nos chama para a restauração. É fácil? Não. Não é fácil o processo de restauração. É uma decisão que eu tenho que tomar. Só eu posso tomar essa decisão. Se você for refém da sua vontade, será algemado pelo seu desânimo. O desânimo da carne. Se formos dependentes da vontade para fazermos, iremos nos auto-sabotar o tempo todo. Porque nem todo dia temos vontade. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Imagine se uma dona de casa só fizer a comida quando tiver fome. Imagine ir trabalhar só quando tiver vontade. E falar para o patrão, olha, eu só vou trabalhar quando eu tiver vontade. Tá? Hoje eu não estou com vontade, eu não vou trabalhar. Imagine uma loja abrir só quando o dono estiver vontade. Não espere a vontade de mudar, chegar para mudar alguma coisa. Mude sem vontade mesmo. Porque essa vontade, eu digo para vocês, ela não vai chegar. Deus te chama para marchar como um soldado na guerra. Ele te chama, Ele está te chamando agora. Eu não conheço você que está aí do outro lado, o que você tem passado, né? O teu levantar, o teu deitar, as tuas lutas, mas eu tenho uma coisa para te falar, um convite para te fazer. Deus te chama. Ele te chama como um soldado. Vamos marchar, levanta. Ele precisa ver um movimento dentro de você. Precisa existir esse movimento. Só você que pode tomar essa decisão. Nós, do Celebrando a Restauração, estamos todos aqui com os braços abertos esperando você. Ninguém caminha sozinho. Nós precisamos caminhar junto com os irmãos. Mas, porém, a decisão de marchar, a decisão do passo de falar, eu quero uma mudança, vai ser sua.
Olha só, nós trabalhamos dentro do CR o princípio 1. Lembrando, então, do princípio 1. Eu reconheço que não sou Deus. Não adianta, nós não somos Deus. Nós precisamos e somos dependentes do nosso Deus superior. Admito que sou impotente. Somos impotentes, sim. Eu, você, todos nós. Impotentes para vencer a nossa autossabotagem sozinho. Sozinhos nós não vamos conseguir. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas. É natural do ser humano. O pecado já está em nós. Então é natural a nossa tendência de estar fazendo as coisas erradas. E que a minha vida está fora do controle. A sua vida está fora do controle? Há 4 anos atrás eu cheguei aqui, a minha vida estava totalmente fora do controle. E sabe o que eu falava? Não, está tudo certo, eu vou resolver. Eu vou resolver da minha maneira. É uma mentira. É uma autossabotagem. Depois eu faço o processo do CR. Não, não quero mexer aqui não, porque eu sabia que ia doer algumas áreas da minha vida. E sabe o que Deus falou para mim um dia? Levanta. Mova-se. Marche, eu estou te chamando. Então, algumas tomadas de decisões nós precisamos fazer. Deus está chamando você, tome algumas decisões. Eu estou com você. Ele não falou que seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco. E olha só lá, novamente em Paulo. Deixa eu voltar lá. Lá na passagem de Paulo, novamente, em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz: o que eu faço não é o bem que eu desejo. Então, a nossa natureza, tudo que nós queremos fazer, não é o bem que nós desejamos. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E isso é constante. O próprio Paulo falou de uma guerra, a qual ele mesmo vivia se sabotando. Né? Então, a carne deseja o que é contrário do espírito, do que nós estamos nos alimentando. Eu quero uma diferença na minha vida, mas eu preciso tomar algumas atitudes. Eu só estou alimentando a minha carne, então a minha carne vai prevalecer. A autossabotagem, ela vai aparecer muito forte aí, se eu só estou alimentando a minha carne. E o espírito, que é o contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que quando o espírito que ora, vem a carne e diz: dorme. Eu faço vários projetos para me realizar durante o dia. Quantos eu consigo realizar? Quantas vezes a carne vem e fala: dorme, vai descansar, depois você faz. A autossabotagem, ela impede que eu veja o quanto eu sou capaz de conseguir. Se a autossabotagem estiver muito alta, a autoestima vai estar lá embaixo. Uma distorção da imagem. Célia, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu vou morrer assim e eu não vou conseguir nada. É uma mentira. É uma autossabotagem. Eu vou tentar fazer aquela prova, mas eu já sei o resultado. Eu sei que eu não vou passar. E mais, olha o que a autossabotagem faz. A pessoa faz todo o trâmite de um concurso público, passa por todas as etapas, assume um cargo, e quando ela está lá, ela acha que ela não é merecedora. E sabe o que ela faz, a autossabotagem? Ela vai lá e pede exoneração. Porque ela acha que ela não é capaz para aquele cargo. Ela se auto-sabota o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ela vê todos fazendo as coisas, realizando os seus sonhos, mas para ela não acredita que ela é capaz. A distorção da imagem caminha junto com a autossabotagem. É o tempo todo assim. E é um comportamento inconsciente, como nós lemos lá. A distorção da imagem,
O pensamento de não se considerar merecedor, como eu acabei de dar o exemplo agora. A pessoa acha que ela nunca será merecedora daquela bênção, daquela conquista. Quem falou isso para você? Precisou alguém falar isso para você? Está no subconsciente. A pessoa se sente o tempo todo culpada. É um peso que ela leva por tudo. Tudo que acontece, ela se sente culpada. Vergonha. Historicamente, algumas pessoas vieram de alguma geração, como eu, por exemplo, que fui criada dentro da igreja. Meus avós construíram, né, igrejas. Então, eu vim de uma concepção do Deus punidor. E também que nós não deveríamos expor nossas dores. Isso é cultural. Quem disse que nós não devemos expor nossas dores? Que nós não devemos procurar um irmão ou procurando o programa do CR, que é o Celebrando a Restauração? Olha, irmão, não estou bem, estou me sentindo assim, assim. Por que eu não posso expor minhas dores? Porque no nosso subconsciente aparece o tempo todo lá ó, a culpa, a vergonha, não me sinto amada e o erro. Foi libertador quando eu cheguei aqui no CR. E eu pude me libertar de todas as minhas dores, as minhas mazelas. Eu pude compartilhar e continuo compartilhando. É libertador. Porque eu também tinha essa autossabotagem muito forte na minha vida. E sentia o tempo todo culpa, não me sentia amada por muito tempo. Por muito tempo, igreja. Eu não conseguia falar para Deus que eu era filha amada. Eu não me sentia filha amada. Tinha vergonha, me sentia culpada por tudo. Então, a autossabotagem ela é muito sutil. Ela vai entrando assim, sem você perceber. Então, como eu coloquei lá, né, é um processo de sabotagem que alguém faz assim mesmo. O único prejudicado, o maior prejudicado na autossabotagem é você mesmo. Então, você que está na sua casa, né, pense e reflita se há algum desses sintomas que nós estamos falando aqui hoje, se você se identifica. Ainda dá tempo. Sempre há tempo. Então, se você faz essas perguntas o tempo todo, será que vai dar certo? É muito difícil, eu nem vou conseguir. Eu não vou tentar essa vaga. Por que eu vou mudar, Célia? Tá bom assim? Será mesmo? Muitas vezes nós ficamos na área de conforto. Ninguém quer mexer na dor, mas é necessário. Eu tenho medo de não conseguir. O medo, ele impede, é um dos sintomas da autossabotagem. O medo, ele impede você prosseguir. Depois eu penso nisso. Né? Aquela pessoa que você fala, tá tudo bem? Vamos conversar sobre aquele assunto? Não, não. Depois eu penso sobre isso. Eu não quero falar sobre isso agora. Não, Célia, esse assunto, eu tenho que me preparar para falar sobre isso. Eu não consigo falar agora. Quando que você vai conseguir? Quando? Quando a autossabotagem permitir? Não. A autossabotagem, eu tenho que vencer ela. Então, a autossabotagem, no processo de restauração, ela é muito forte. Ela aparece nos PGs, nos pequenos grupos, aparece na fala de várias pessoas. E nós vamos ali identificando. E por se tratar de um comportamento inconsciente, vai desencadeando aquela bola de neve, vai aumentando, aumentando, até que chega um ponto que a pessoa acaba desistindo do processo. Não, o CR não é para mim. O Celebrando a Restauração funcionou na vida do meu amigo, funcionou na vida da minha amiga, mas não é para mim, não. Não, pastor, não funciona para mim. Por que não? Por que não funciona? Tá? Então, sempre vem com uma distorção da sua imagem. Né? Não é o que os outros falam que nós devemos acreditar que nós somos. Mas é o que Deus fala que você é. Deus te chama. Não importa o que os outros falam. Né? Durante a minha vida, eu escutei várias coisas sobre mim.
para me diminuir. Mas eu nunca acreditei. Porque eu sabia o que Deus pensava sobre mim. E foi assim que eu venci a autossabotagem. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, nós temos que refletir muito sobre isso. A autossabotagem é a nossa maior inimiga. Eu estou retomando, né, o que nós estamos falando hoje. Estou retomando para fixar aí mesmo, na sua mente, o que é a autossabotagem. Então, várias pessoas, né, mestres, grandes cientistas, já chegaram nessa conclusão e já pontuaram. Olha, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Se ele não quiser avançar e não quiser uma mudança, não adianta ter conhecimento algum. E sobre a nossa luta da carne e do espírito, que será até a volta de Cristo, constantemente. Eu levantei pela manhã, quem eu alimentei? Eu alimentei meu espírito ou eu alimentei minha carne? Aquele que eu alimentei mais vai prevalecer, naturalmente. E aí eu estou mais vulnerável, né, à autossabotagem. Se a minha carne estiver muito alimentada, a autossabotagem vai aparecer ali muito claramente. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Deus nos chama, então, como soldados. Ele chama, vamos, acorda, vamos marchar, vamos lá, eu estou do teu lado. Mas a autossabotagem não deixa você acreditar nem na palavra de Deus, que é o próprio Deus falando para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu chego em casa e falo, eu não posso. Como assim você não pode? O nosso Deus que nós cremos, o nosso Deus soberano nas nossas vidas, que nós declaramos que Ele é soberano, fala que nós podemos. E você chega em casa e fala, eu não posso. Como assim você não pode? Pode. Pode sim. Deus fala que você vai conseguir. E a tua autossabotagem fala que você não vai conseguir. Bartimeu, Davi, vários homens de Deus, várias histórias que nós lemos na palavra de Deus, todos eles tiveram movimento dentro de si. Todos eles tinham um movimento de marchar, vamos para frente. Todos eles tomaram uma decisão e todos também passaram, alguns passaram pela autossabotagem. Mas mesmo assim não desistiram. Como a gente falou aqui hoje sobre o perdão, né? A pessoa tem muita dificuldade ou declara, nunca vou perdoar. É uma autossabotagem destrutiva. Quem vai se destruir é a própria pessoa. Porque a outra pessoa está lá, vivendo a vida dela. E quem não perdoa está se destruindo com a autossabotagem. E isso é bem interessante a gente retomar antes de finalizar. Se você for refém da sua vontade, será algemado pelo desânimo. Naturalmente, nós vamos ter esse desânimo de não prosseguir, não avançar. Porque a nossa vontade é de não prosseguir, não ir atrás dos próprios objetivos. Não espere a vontade de mudar, chegar para você mudar. Você tem que avançar. Deus te chama para frente, para marchar. Deus te chama como um soldado. Nós costumamos brincar que o Celebrando a Restauração é para aquele que realmente quer mudança. Você quer mudança na sua vida? Ou você vai continuar acreditando na autossabotagem, você vai ficar por anos e anos sofrendo dentro dessa autossabotagem. Deus te chama. Você que está em casa nos assistindo, na descrição desse vídeo tem o endereço eletrônico que você poderá estar entrando em contato com a igreja, entrando em contato com o pastor Alcir, mandando um e-mail, solicitando oração, fazendo perguntas. Fique à vontade. Ali está o endereço eletrônico. E tem um chat aí também que você pode estar fazendo as suas perguntas.
Tá? Então, olha só. Não seja refém da sua própria vontade. Hoje Deus te chama para vencer essa barreira chamada autossabotagem. Eu compartilho com vocês que eu vivi durante anos me autossabotando. Até um dia ouvir e entender o que significava isso. Então hoje, marche para frente. Deus está te chamando para marchar para frente. Vamos orar então? Querido Deus, ministre, Senhor, no coração de cada um que está em casa agora, Senhor. Cubra, Senhor, cada um com o seu precioso sangue, Pai. Ministra o coração deles, ó Pai, que eles são capazes, que eles podem conseguir, que eles podem vencer a autossabotagem. E que eles são aquilo que o Senhor fala que eles são, e não aquilo que as pessoas falam sobre eles. Querido Deus, ministra, Senhor, através dessa palestra, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada um, Pai, que está ouvindo agora a palestra do Celebrando a Restauração. Em nome de Jesus. Amém.